Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Vamos agora ler dois textos, um agora e outro no final do programa, sobre a música. O título é O que você precisa saber sobre a música nociva, baseado em estudos científicos. Abre aspas. O nosso organismo vibra em nível celular numa frequência que rege nossos átomos e nossos órgãos. Esta frequência ou vibração do corpo é influenciada e tende a se igualar às ondas sonoras e ritmos que ouvimos. Assim, os sons e ritmos que escutamos podem tanto harmonizar nosso corpo como causar um choque nocivo, desequilibrar nosso organismo, ao escutarmos músicas agressivas. Os estudos científicos comprovam os malefícios para a saúde de ritmos sincopados, irregulares, com micros paradas, que afetam nosso corpo, causam estresse, tensão e afetam o coração. Os ritmos tocados numa velocidade acima de 130 bpm fazem o coração bater fora do seu ritmo natural, e este então lança uma dose extra de adrenalina no sangue para se defender, o que traz implicações ao longo do tempo. Essa batida é contrária ao pulso arterial natural, afirma o Dr. John Diamond. Estes ritmos induzem a dificuldade de concentração, baixo rendimento escolar, comportamentos rebeldes e agressivos, hiperatividade e em uma série de distúrbios psicológicos comuns aos adolescentes. Estes estudos médicos também afirmam que a música nociva pode produzir hipertensão, fraqueza muscular, mau funcionamento das glândulas, histeria, problemas psicológicos, agitação, ansiedade, perda de rendimento no trabalho e na capacidade de tomar decisões, além de aumento na incidência de erros. A exposição à música rock e similares pode causar switching, ou seja, troca, isto é, um desequilíbrio nos hemisférios cerebrais, deixando o indivíduo incapaz de reconhecer entre o que é prejudicial e o que é saudável. Tais ritmos são também chamados de hipnóticos, pois causam êxtase e induzem as pessoas à agitação. Dentre eles estão o rock, heavy metal, pop rock, funk, hip hop, reggae, jazz, blues, lambada, ritmos de carnaval, axé, ritmos afros em geral, ritmos sensuais, techno, dance music e similares. O rock, precursor e base dos ritmos atuais, teve sua origem primitiva nos cultos satânicos de voodoo trazidos da África para os Estados Unidos no século XVIII. O rock nasceu da fusão entre o jazz e do blues, por volta de 1954. Da mesma forma, no Brasil, os ritmos do voodoo deram origem aos ritmos afro e todas suas derivações atuais. Os ritmos hipnóticos causam uma espécie de transe, com suas batidas agressivas e marcantes, gritos, sons estridentes que criam euforia, dependência e vício. Isso induz o ouvinte a buscá-los cada vez mais de modo similar a uma droga química. Tal fato ocorre porque estas batidas agridem e causam a expulsão e a descida da energia dos chamados centros energéticos, chakras que temos em nosso corpo e que são responsáveis pelo equilíbrio da vida, das funções orgânicas e de nossa evolução espiritual. Essa perda de energia vital, que causa perturbações emocionais, é então compensada com a busca ao consumo do álcool, das drogas, do açúcar, do sexo, da violência, que quase sempre estão associados às baladas
e shows destes ritmos. A perda energética que desvitaliza a pessoa pode também, segundo certos autores, atrair energias espirituais negativas que, por meio da ruptura deixada na aura do ouvinte, sugam sua luz e alimentam-se desta energia. Esta influência espiritual pode estimular ainda mais um comportamento nocivo e violento, e favorecer até mesmo a criminalidade. É sabido que o consumo de drogas, que começa como uma brincadeira, pode trazer uma dependência irreversível, destruindo a vida presente e futura desta pessoa. É evidente que nem todos que ouvem estas músicas serão drogados, mas o estímulo e o ambiente propício para isso, sem dúvida, existe. Outro fato é que os ídolos musicais, mesmo desconhecendo, podem estar sendo influenciados por forças ocultas do mal que tramam o enfraquecimento e a dominação da juventude pela música. Suas letras geralmente são um estímulo às banalidades, sexo, vícios e emoções inferiores, emotivas, além de sua conduta de mau exemplo, que mostram um modelo de vida geralmente seguido pelos fãs. Como exemplo disso, vemos a proliferação das tatuagens e piercings, que, segundo os especialistas, trazem muitos males para o corpo. Dentre eles, o bloqueio do fluxo energético natural para determinados pontos e órgãos do corpo, que assim enfraquecem e favorecem a instalação de doenças, além de distúrbios emocionais. A ciência da palavra falada e a neurolinguística ensinam sobre o poder da palavra e da repetição, que neste caso é utilizada negativamente na música. Também, de acordo com a lei da atração, nós temos a tendência a atrair situações similares daquelas em que colocamos a nossa atenção. Assim, a sintonia com as energias densas das músicas negativas tenderão a atrair situações semelhantes como maus relacionamentos, infortúnios e adversidades. Outro fato é que algumas letras de músicas, quando tocadas em ordem inversa, revelam frases de culto ao demônio. A simpatia que muitos roqueiros têm com o satanismo é evidente. Como exemplo, um jovem suicidou-se após escutar por várias horas seguidas músicas de Ozzy Osbourne, entre elas Suicide Solution, a solução pelo suicídio, que incitava então ao suicídio. O líder do grupo Nirvana suicidou-se no auge do sucesso e muitos outros cometeram suicídio pelas drogas. Estes sons não só fazem mal ao ser humano, como também às plantas, aos animais e mesmo às bactérias e à água, segundo pesquisas científicas relatadas no livro Os Benefícios da Música. Segundo a escritora best-seller Elizabeth Clare Prophet, a proliferação destes ritmos é uma das maiores causas da decadência da humanidade e de todos os seus males atuais. Assim, concluímos que os ritmos nocivos estão afastando as pessoas de Deus e de seus objetivos de vida, induzindo-os ao desperdício de suas oportunidades de crescimento. O que nossos jovens estão ganhando com isso? Todos podem ter uma diversão alegre e saudável sem a utilização desses ritmos nocivos. Devemos sim cultivar o gosto pela arte, obtendo os benefícios que as músicas elevadas proporcionam, como músicas clássicas, New Age ou tantos ritmos que não são prejudiciais. A boa música certamente irá auxiliá-lo na obtenção de uma vida mais plena e feliz. Convidamos você para ajudar a divulgar estas informações, especialmente entre os jovens, e assim contribuir para a construção de um mundo melhor. No final do programa, vamos ler sobre os benefícios das notas-chave. A Nadir Mari, de Sorocaba, nos escreveu dizendo: Queridos irmãos Paulo e Maria Lúcia, estou relendo o livro Razão de Viver e tenho uma pergunta sobre a página 45. Abre aspas.
O Confortador é o Espírito Santo, que vem com o Saint Germain, a luz do Espírito Santo. Fecha aspas. Pergunto, Jesus não enviou o Espírito Santo logo após ter voltado para o planetário para que os apóstolos tivessem força para concluírem a missão de levar seus ensinamentos pelo mundo afora? Muito grata, Nadir Mari. Sim, minha querida Nadir. Jesus prometeu, eu vou, mas o Confortador virá e ensinará todas as coisas. Sem dúvida, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles passaram a falar muitas línguas. No mesmo livro, nós explicamos também que agora é a era do Espírito Santo com Saint Germain, na era de Aquários. A era de Áries foi governada por Abraão com a energia do poder, que era representado pelo Pai. Jesus foi o Chorrão da era de Peixes, trazendo a sabedoria do Filho. E Saint Germain é o Chorrão da era de Aquários, com a chama do amor do Espírito Santo. Então, assim completa-se a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em 3 eras seguidas. Como Jesus prometeu, o Confortador veio, mas agora não só para os apóstolos, mas sim para toda a humanidade, para todos aqueles que se voltem para Deus, sejam eles gregos ou romanos, católicos ou muçulmanos, de todas as raças, credos e castas. Os ensinamentos dos mestres ascensos são a continuação do Evangelho de Jesus. O amor do Espírito Santo está na chama violeta de Saint Germain, este amor intenso, capaz de varrer a maldade do mundo, consumindo as trevas da terra. Para unir os nossos corações com o Espírito Santo, nós precisamos nos libertar do hábito de julgar pessoas como boas ou más, de classificar as pessoas e situações como certas ou erradas, agradáveis ou desagradáveis. Precisamos nos libertar do hábito de rotular pessoas e situações. Precisamos dar conforto ao próximo, conforto à vida, e o Espírito Santo será nosso confortador. Sabe, Nadir e amigos, a questão do Espírito Santo, é lógico, o Espírito Santo está aí no mundo há muito antes até de Jesus, pois o Espírito Santo está relacionado com os 4 planos da matéria: fogo, ar, água e terra. Pai, Filho, Mãe e Espírito Santo, a manifestação da totalidade do Pai na matéria. Assim sendo, isso depende da maneira como nós enxergamos isso. A questão é que ele será utilizado, o seu fogo será invocado e participará mais presentemente na era de Saint Germain de toda a humanidade do que participou na época de Jesus ou antes dele. Nós sabemos que Shiva representa o Espírito Santo e muitos são aqueles que já utilizam o poder de Shiva muito antes de Jesus. Então, isso tudo é simbólico de época em época, mas a era de Saint Germain, que é essa vinda do Espírito Santo, mostra que agora a energia que a humanidade vai trabalhar como um todo é relacionada ao Espírito Santo e não mais ao Filho. É uma hora da separação do joio e do trigo. É a hora em que o Espírito Santo mostra para cada um o que faz parte de Deus e o que não faz parte de Deus. Não é isso, Maria Luz? É verdade, está mostrando a realidade, né, Paulo? Então Jesus disse, o Confortador virá e ensinará todas as coisas. E nós estamos vendo aí os mistérios sendo desvelados por Saint Germain, pelos mestres. Todas as nossas perguntas são respondidas. E isso é, sem dúvida, a ação intensa do Espírito Santo também. Agora vejam que muitos e muitos séculos se passaram, onde a humanidade foi sendo preparada, estudando nesta, estudando naquela religião, colocando em prática os ensinamentos, e depois, na hora em que isso for necessário, na hora em que o Espírito Santo assim decretar, o Espírito Santo de Deus,
as pessoas vão acordar no estalar de dedos, porque aquele corpo causal que traz a consciência de todos esses ensinamentos, de todas essas vidas bem vividas de muitos de nós, será mostrado para cada um e será dada a capacidade de enxergar. Maravilhoso, né? Realmente é uma época em que todos esperamos muito, porque quando olhamos as pessoas em geral, nós pensamos, meu Deus, quando será que esse mundo vai acordar? Mas isso, gente, vai acontecer realmente e depende muito, é lógico, da evolução daqueles que já estão com a consciência dessa espiritualidade toda. Ou seja, quanto mais colocarmos em prática esses ensinamentos, maior o número de pessoas que vai acordar, que vai encontrar esse caminho. A Rosane, de São Paulo, nos escreveu dizendo: Olá, Maria Lúcia e Paulo e demais colegas de nosso grupo de luz. Que a luz de Deus, que nunca falha, esteja com vocês. Desde fevereiro deste ano, estou com vocês em nosso site de luz. Muitas mudanças ocorreram na minha vida, uma delas é que fiquei totalmente vegetariano. Gostaria que vocês me tirassem algumas dúvidas a respeito de alimentação. Essas dúvidas não são só minhas, mas de minha filha também. Como eu, ela também ficou vegetariana. Ela por outro motivo, pois deixou de ser advogada e gerente de banco para ser professora de yoga. Ela é espiritualista e concorda em gênero e grau com tudo o que estudo na Grande Fraternidade Branca. Tenho esperança que um dia ela esteja participando conosco. Vamos então às perguntas da Rosane. Faremos uma a uma, porque ela tem algumas perguntas, fica mais fácil de vocês lembrarem as perguntas enquanto Maria Lúcia vai respondendo. A primeira é: qual era a alimentação do Mestre Jesus Cristo enquanto estava na Terra? Olá, Rosane querida. Nós não sabemos exatamente qual era a alimentação de Jesus. Nós sabemos que ele era um essênio. Nasceu, portanto, no meio de uma comunidade mística. E os místicos, em todos os tempos, sempre adotaram uma dieta vegetariana, leve, saudável e de jejum periódico. Nós não aconselhamos a ninguém fazer 40 dias de jejum como Jesus fazia. Isso necessitaria de muita assistência médica, conhecimento. E fazendo um dia por semana, talvez 3, tudo bem. Mais do que isso, nós não aconselhamos. A próxima pergunta é: podemos comer ovos? Rosane, é comum as pessoas mudarem de dieta gradualmente. Primeiro, deixam de ingerir carne vermelha, depois frango, depois peixe e, por último, os ovos. Assim como deixam também de tomar os drinks alcoólicos, o cigarro e depois até mesmo sucos industrializados. Cada caso é um caso e você deve sentir como deve mudar a sua alimentação, sua dieta. A próxima pergunta é sobre jejum. Qual a quantidade certa a ser feita? Primeiro de tudo, Rosane, gostaria que você lesse aquela página sobre jejum que está no botão Ensinamentos de nossa página principal. Recomendamos jejum de suco e a quantidade pode ser à vontade. Ninguém precisa passar fome. Pode tomar quanto suco desejar, sempre da mesma qualidade. Pode ser suco de cenoura fresca, suco de maçã ou laranja. A fruta fresca é o ideal. O suco de uva comprado em lojas naturais também é muito bom. Pode também ser de fruta da época, mas cuidado para não pegar uma dessas frutas muito doces, com muito açúcar, como por exemplo o abacaxi, a melancia, que pode não fazer bem, principalmente para quem tem tendência a diabetes. Primeiro você deve se adaptar bem ao jejum de sucos e depois, no dia que desejar, fará um jejum só de água, sem sentir problema nenhum, sem sentir fome. A próxima e última pergunta é a seguinte: é correto fazer jejum só no café da manhã, almoço ou jantar? Estou pensando em fazer jejum uma vez por semana, tenho problema de pressão alta e tomo remédio controlado. Não poderia ficar um tempo muito longo sem me alimentar.
Em um programa passado, Maria Lúcia citou o suco de uva como alternativa para o dia do jejum. Existem outras alternativas na opinião de vocês? Grata pela vossa atenção, Vitória Sempre na Luz, Rosane. Rosane, se você deseja fazer um período, o melhor é a tarde, porque pela manhã o organismo se adapta e recebe, digere muito melhor as vitaminas. E a parte da noite, ou da tardinha, a partir do momento em que o sol se põe, nós não deveríamos ingerir alimento algum. Então, faça a opção pela parte da tarde. E como você tem problemas, faça o café da manhã bem nutritivo, um bom almoço, que pode ser até um pouquinho mais tarde do que o usual, e depois só se alimente no dia seguinte. Tenha em mente que toda e qualquer renúncia, tudo que nós deixamos de lado, deixamos de fazer, de ingerir, todo mau hábito que abandonamos, estamos assim, criando espaço para receber mais luz. A outra alternativa é o jejum de arroz integral. Somente arroz integral o dia todo e pode tomar banchá ou chá verde. Isso também é à vontade. O arroz integral limpa as células. É muito bom o jejum de arroz integral. É bom você lembrar também, Rosane, e todos os ouvintes, que aquelas pessoas que param de comer carne vermelha precisam se organizar, se programar para fazer exames periódicos de sangue para medir o nível de vitamina B12 no sangue. A vitamina B12 é muito importante. É comum vermos pessoas que param de comer carne, principalmente as mulheres por causa da menstruação, perderem a vitamina B12 e entrarem em depressão profunda. Existe vitamina B12 nas algas, existe vitamina B12 no levedo de cerveja, que pode ser tomado em cápsulas. Não aconselhamos injeções de vitamina B12, pode ser que você receba um nível excessivo de vitamina B12. O ideal mesmo é você fazer exames de sangue e descobrir como está a sua vitamina B12. Não adianta você tomar complexo B, vitaminas de complexo B, que não é por aí. A vitamina B12 ela é bem complexa, é um assunto a ser estudado se você deseja realmente parar de comer carne. Já vi alguns casos realmente sérios, que a pessoa deixa de ter ânimo para viver. Não quero com isso desencorajar ninguém a parar de comer carne, bem pelo contrário, apenas que é necessário fazer um acompanhamento a cada 3 meses, a cada 6 meses, um examezinho de sangue para saber o nível de vitamina B12. É apenas um lembrete. A próxima pergunta vem da Ângela Maria, de Goiânia. Caros amigos Paulo e Maria Lúcia, primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade que Deus me deu em conhecer os ensinamentos dos mestres ascensos. Mais um ano se passou e neste momento de reflexão gostaria de compartilhar com o grupo este poema do Mário Quintana, que para mim, neste momento, foi muito apropriado. O título é Só um Lembrete, do Quintana. Abre aspas. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor de nossa vida. Quando se vê, já passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Desta forma, eu digo, não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, não voltará mais. Fecha aspas. Mário Quintana. Caros amigos, não vamos deixar o tempo passar olhando pela janela. Fraternalmente, Ângela Maria. O Renato de Niterói nos escreveu mais uma vez dizendo: Caros Paulo, Maria Lúcia e demais ouvintes deste programa, no livro A Sagrada Aventura, página 45, o mestre Elmória diz, abre aspas,
A vontade de Deus é tão preciosa para mim que se tivesse que me revestir de um corpo e descer à matéria, eu o faria de bom grado, por amor à vontade de Deus. Infelizmente, não pode ser assim. Tenho que contentar-me em olhar para baixo e partir destes gloriosos reinos de luz, na esperança de que homens e mulheres a quem se ensinaram os 3 R's e as doces homilias da vida humana, queiram, como fizeram muitos de nós, desposar essas causas eternas. Fecha aspas. Paulo, o que são os 3 R's? Na página 55, o mestre continua, abre aspas. Filhos da cruz, despertai e vede como podeis beneficiar os homens, dando-lhes o exemplo fundamental das vossas realizações divinas em prol da luz. A necessidade é grande, e é da vontade de Deus que reunamos os filhos do sol sob o dossel da radiação divina. Fecha aspas. Fiquei emocionado, amigos, e entendi o apelo do mestre. Logo a seguir, a porei em prática na minha sessão de comandos de luz junto com a Márcia. Faz um mês que iniciamos e, colegas da luz, posso dizer que o meu foco mudou do individual para o universal, pois aprendi a decretar não só para mim, como também para toda a humanidade. E com isto ajudar Elmória, Saint Germain e a grande fraternidade branca neste serviço que presto a eles todos os sábados. Vitória sempre na luz, Renato. Renato, muito bom o e-mail. Realmente é nessas horas que aprendemos com vocês, com perguntas como essa. Eu não sabia o que eram os 3 R's e fui descobrir em 2 ditados. O primeiro é um ditado do amado mestre Kuthumi, dado em 1973 para a mensageira Elizabeth Clare Prophet. Abre aspas. Eu, o Kuthumi, chamo aqueles que são meus, como Jesus disse, minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então eu envio o chamado ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. A todos aqueles que desejem ser abençoados e abençoar com o óleo da chama da iluminação, ensinar os homens como jogar o jogo da vida. Pois a humanidade, vivendo na Terra, não sabe que a Terra é uma sala de aula, ou que eles vão para a Terra para aprender os 3 R's da auto-mestria. Os R's das palavras leitura, a lei da vida dentro da mente de Deus, escrita, a lei da vida dentro da mente do homem, e aritmética, a lei da equação de Deus tornando-se homem e do homem tornando-se Deus. Aqui vale, amigos, parar a leitura do ditado do mestre e dar uma explicação para vocês entenderem onde estão os R's que Kuthumi fala. Reading, writing and arithmetics. Reading, lendo. Writing, escrevendo. E arithmetic, aritmética. Destas 3 palavras, só reading começa com R. Writing e arithmetics começam com W e com A. Mas o R é o som que mais se ouve no início da pronúncia delas, pelo menos no inglês. Mas então vamos aos 3 R's, Renato. Lendo, escrevendo e aritmética. Ler, escrever e calcular. A matemática. A aritmética é um ramo ou o antecessor da matemática que lida com a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, embora operações mais avançadas, tais como manipulações de porcentagens, raiz quadrada, potencialização e funções logarítmicas, também sejam por vezes incluídas neste ramo. A aritmética desenrola-se em obediência e uma ordem de operações, uma sequência, ordem lógica. Mas vamos continuar o ditado do mestre Kuthumi. Abre aspas. Se você vier participar da nossa Universidade do Espírito para aprender a ensinar os homens como orar, então eu digo, chame por mim e peça às hostes angélicas para acompanhá-lo ao meu retiro em Kashmir. E nós o receberemos aqui para ouvir a palavra. Não só a minha, mas a dos mestres dos Himalaia, que prepararam um curso de instrução para professores da humanidade. O caminho do serviço e do sacerdócio
através da paz e da iluminação, está aberto. Venha comigo, tome a minha mão e explore um novo mundo, onde o céu e a terra se encontram, e o Filho de Deus, a luz do homem, está na encosta da montanha para recebê-lo com 10.000 dos seus santos. Eu sou seu irmão do manto dourado da iluminação, Kuthumi. Fecha aspas. Então, voltando aqui um pouquinho para trás, para vocês entenderem melhor o início do que ele escreveu. Os R's da palavra leitura. Leitura ele coloca como a lei da vida dentro da mente de Deus. Ou seja, é estudando que nós meditamos com Deus durante a leitura, durante o estudo. Nós estamos na mente de Deus ali estudando, lendo bons livros, é lógico, procurando boa literatura. Nós temos grande possibilidade de evoluir. Vejam a importância da leitura. A escrita, que é o nosso retorno. A lei da vida dentro da mente do homem. Ou seja, nós colocamos aquilo que nós concluímos junto com nossos estudos na escrita, tanto para transmitir os ensinamentos quanto para evoluir na mente de Deus. E a aritmética, que é a lei da equação, Deus tornando-se homem e do homem tornando-se Deus. Ou seja, nós precisamos colocar em prática o ensinamento que Deus nos deu e devolver para Deus essa energia que foi dada por Deus para que nós manifestássemos aqui. Então, estamos constantemente manifestando Deus na Terra e constantemente buscando a elevação do nosso espírito para nos tornarmos mais um ao lado de Deus, junto com os mestres ascensos. Muito bonito isso. O próximo ditado que eu disse que tinha aqui são trechos dos ditados dos mestres ascensos dados pela mensageira Elizabeth Klaproth. Esse foi dado em 1990 pelos amados Deus e Deus Ameru. Abre aspas. Sim, amados, a maneira de fazer as coisas, a maneira de doar-se com amor e harmonia, manter o equilíbrio de força e do conhecimento. Isto é, a educação do coração. Mas estas coisas não podem ser aprendidas sem os fundamentos dos 3 R's. A capacidade de uma criança buscar encontrar o conhecimento pela lógica, pela conclusão e mesmo pela indução. Estas coisas são tão necessárias e é necessário que as sementes sejam plantadas antes da idade de 7 anos. Fecha aspas. Vejam a importância da educação desde o início, desde a criação, porque nós sabemos que a educação até os 7 anos é realmente a base de todo o ciclo que vai acontecer daí para frente até a passagem no final da vida da pessoa. Renato, eu gostaria muito de comentar outra parte do seu e-mail, quando você diz que mudou o foco, que você agora pensa mais na humanidade e nesse trabalho bonito que está fazendo com a Márcia. Você se dedicou a prestar um serviço aos mestres, e isso colaborou para a mudança de seu foco, que é nada mais do que uma expansão da sua consciência. Lembra-se quanto você andava sempre angustiado e se debatendo nos problemas familiares? Com isso você mantinha muito a sua atenção focalizada nos problemas familiares. E isto fortalecia os problemas. Agora, mudando o foco, que foi uma bênção de Deus, dos mestres para você, e também graças à sua dedicação, estudo, trabalho, o serviço que você está prestando, houve essa expansão de consciência. Parabéns. Siga em frente. Estou muito feliz. O Renato, de Niterói, nos escreveu dizendo: Caros Paulo e Maria Lúcia e demais estudantes da luz, o que é planeta retrógrado? O que significa nó do norte? Vitória sempre, Renato. O Renato está falando, amigos, sobre informações que eu passei para ele sobre a análise dos ciclos cósmicos da vida dele. Quando encontramos a palavra retrógrado acompanhando algum planeta em nossa astrologia, isso significa que estamos atrasados naquela casa e ensinamento. Precisamos nos dedicar mais para resgatarmos nossas dívidas kármicas nesta área de crescimento. O retrógrado é aquele que se opõe ao progresso,
aquele que é aferrado à rotina ou às ideias antigas e, portanto, inimigo do progresso. Isso mostra que você já teve a oportunidade em outras vidas passadas de desenvolver-se nesta casa da consciência de Deus e não o fez. E como identificamos então um planeta retrógrado? Digamos que Mercúrio esteja transitando pelo signo de Gêmeos. No seu percurso natural, ele se move no sentido de Câncer. Em determinadas épocas do ano, temos a impressão de que o planeta está caminhando no sentido inverso, apesar deste movimento não acontecer realmente. Daqui da Terra, parece que o planeta para e começa a andar para trás. Mercúrio, então, parece caminhar em direção oposta a Câncer, voltando a Touro. Se quando você nasceu algum planeta estava fazendo esse tipo de movimento aparente, então dizemos que este seu planeta está retrógrado. Quando temos um planeta retrógrado atuando em uma das nossas casas do relógio, uma das 12 casas das 12 consciências de Deus, as 12 moradas do Pai, é como se aquela parte da evolução de nosso ser não se desenvolvesse dentro de um ritmo normal. Então é necessário dedicar-se um pouco mais para desenvolver as qualidades desta casa. O nó do norte representa o nosso destino, mostra em que área é necessário interagir para encorajar o crescimento espiritual, a predisposição de atuar em seu Dharma. Mostra onde irá investir o tempo e energia para o crescimento e a felicidade. Mostra os traços da personalidade que ajudam a explorar a espiritualidade. Mas o que são nodos lunares? Astronomicamente, é necessário explicar que não são planetas nem corpos celestes, e sim pontos imaginários demarcados na interseção das órbitas solares e lunares situados a 180 graus de distância entre si. Isto é, a Lua tem sua órbita ao redor de nosso planeta e a Terra, por sua vez, tem sua órbita ao redor do Sol. Essas órbitas coincidem a cada 28 dias, em dois momentos, como se fossem dois nós, amarrados pelas órbitas, naquele momento específico. Na interpretação astrológica, todos os signos têm seus nós que em algum momento cortam a órbita ascendente ou descendente. O posicionamento do nó do norte é o ponto que baliza o caminho do seu destino. O posicionamento do nó do sul está situado, obviamente, na direção oposta ao norte, sinalizando sua origem espiritual, seu passado ou karma. Eles vão revelar o ponto de partida e o ponto de chegada de nossa alma na vida atual. Os nodos representam a relação entre causa e efeito que você mesmo vai criar para a sua vida. O sul representa o seu passado, o norte o seu futuro. O sul nos limita aos comportamentos e atitudes que estão estagnados em nossa personalidade e precisam ser equilibrados e reavaliados sob o ponto de vista do norte, que mostrará o seu ponto de chegada, o seu ponto de maior crescimento possível na vida atual. O norte mostra as qualidades que vamos ter de desenvolver nesta vida. O futuro, o desconhecido. O comportamento que alguns de nós ainda não desenvolvemos em outras vidas, mas que chegou a hora de desenvolver. Vejam, é interessante, o meu nó do norte é em Áries. Áries é a casa do professor, a casa do instrutor, é o início da casa de Vishnu. Então, e esse é o meu trabalho. Então, eu entendo isso aqui como sendo um ensinamento maravilhoso. Continuando. É onde, então, amigos, vamos ter de trabalhar duro, pois é o nosso norte, o caminho que nos leva à grande evolução espiritual e ao nosso crescimento espiritual. O norte é a nossa meta. O sul mostra aquilo que vimos repetindo constantemente em vidas passadas e precisa ser reavaliado e balanceado. Quando não desenvolvemos os aprendizados do norte, atrofiamos esse potencial e nos concentramos cada vez mais no sul. A pessoa então começa a vivenciar frustrações em todos os setores de sua vida, ansiedades e insatisfações. O uso inapropriado das energias do nó do sul transforma-se em defeitos de personalidade.
Como esses pontos são polarizados, abusar de um lado significa imediatamente ignorar o outro. Na realidade, eles funcionam como se houvesse um ímã em cada extremidade e nós fôssemos puxados alternadamente para um e para o outro, e então permanecêssemos atraídos para uma só extremidade, norte ou sul de cada vez. Como de maneira geral temos uma tendência a resistir ao novo, aquilo que não conhecemos, que no caso é o nó do norte, é muito natural, Renato e amigos, que continuemos a usar as energias do sul pela familiaridade de comportamentos e atitudes. Assim nos sentimos protegidos, porque conhecemos bem como nossa personalidade funciona, já aprendemos a atuar e a conviver com essas tendências em vidas passadas. Podemos equilibrar as energias através do aprendizado das lições da polaridade dos nodos lunares. A próxima pergunta vem da Ana Cristina Santos. Ela diz: queridos Paulo e Maria Lúcia, meu tempo para enviar as perguntas que surgem na minha mente tem sido escassos ultimamente. Viajei para o Chile, como sempre faço em dezembro, quando meu filho não pode vir nesse mês, pois é aniversário do meu neto. E a isso se junta a correria natural do mês, pois as festividades acontecem sempre na minha casa. Mas, agora que já passaram, tenho tempo para escrever-lhes e desejar-lhes um maravilhoso ano de 2009, repleto de alegrias, realizações e elevação para vocês e todos os seus. Hoje vou deixar apenas 2 perguntinhas. Primeiro, sobre a questão do nascimento de Jesus, considerando-se que a Imaculada Concepção é comemorada no dia 8 de dezembro, ouvi dizer que a natividade deste incomparável mestre teria ocorrido no dia 8 de setembro. Aí vem todo aquele blá 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 sobre a Igreja Católica ter escolhido a data que adotamos até hoje em razão de festividades que queriam que fossem banidas do ideário popular. O que dizem vocês a respeito disto? E a segunda pergunta: eu não sei absolutamente nada sobre a Eloá Amazônia. Vocês têm alguma coisa sobre ela? Por que o nome dela foi dado a essa região tão abençoada do planeta? É só uma coincidência? Fiquemos todos na luz de Deus que nunca falha. Eu sou Ana Cristina Farinelli, senhorinha. Querida Ana Cristina, os mestres aprovam que o nascimento de Jesus seja comemorado dia 25 de dezembro. Não importa se ele nasceu em outra data. Dezembro é final de ciclo anual e, portanto, é tempo de descida de muito karma. No amor que se eleva ao menino Jesus, o amor, o reencontro e perdão que ocorre nas famílias, nessa época do ano, em comemoração ao Natal, ajuda a minorar o sofrimento da humanidade e a consumir alguma porção de carne. Quanto à sua segunda pergunta, a referência à chama gêmea do Elohim Hércules, eu já ouvi lendas sobre uma civilização matriarcal governada pelas Amazonas, que supostamente teriam habitado essa região. Falavam sobre uma entrada secreta na Serra do Roncador e que muitas pessoas que tentaram penetrar esse caminho desapareceram. Conta a lenda também que era uma civilização de ouro. Os arqueólogos têm encontrado comprovações de vida que teria habitado o Brasil há milhares de anos. Quem sabe, um dia ainda tenhamos informações concretas do passado da nossa terra tão querida. A Simone Bennett, de Porto Alegre, nos escreveu dizendo: bom dia, amigos. Tenho uma filha de 4 anos, a Marina. Eu ensinei a ela sobre o Arcanjo Miguel e sobre fazer os comandos pequenos de Arcanjo Miguel para a sua própria proteção. Ela aprendeu e fez algumas vezes, mas logo depois ouviu a palavra de Shiva em um mantra e se interessou fervorosamente por Shiva. Perguntou tudo sobre ele e ficou amicíssima de Shiva. Conversa com ele diariamente, sempre que sente medo, quando vê estranhos discutindo na rua ou em qualquer situação de perigo. E faz isso há bastante tempo. Faz mantras e sente Shiva no vento e na natureza. Fala dele com muita naturalidade. Chega ao ponto de pedir para ele abrir um buraquinho nas nuvens para vir o sol
e ela poder brincar no pátio em dias frios. E, amigos, funciona. Com certeza, né, Maria Lúcia? Funciona ainda mais de um anjinho de 4 anos. Antes de continuar o e-mail da Simone, eu liguei para ela hoje, conversei com ela pessoalmente sobre essa história e ela contou ainda mais algumas coisas para nós, que eu vou relatar aqui sem ler o e-mail dela. É o seguinte: ela disse que a filha fica na janela olhando o movimento da rua e quando ela vê alguém discutindo, ela fala Shiva, 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 e as pessoas na hora se separam e aquela briga deixa de acontecer. E isso já aconteceu algumas vezes e então ela vê o poder realmente de atuação da filha com 4 anos. E mais, elas vão às vezes do trabalho para casa, do casa para o trabalho, não sei se é escola, não lembro bem, que ela disse, onde passam por vários cemitérios no caminho. E elas vão fazendo Shiva e vão pedindo a libertação das almas no cemitério. Em resumo, colocando o ensinamento em prática, né, Maria Lúcia? Muito bom. Maria Lúcia conheceu a Simone Bennett lá em Porto Alegre pessoalmente. Eu conheci a Marina lá em Porto Alegre, mas ela é uma garotinha muito especial. Ela é incrível. Eu nunca vi uma criança nessa idade tão senhora de si, sabe? Ela está na dela. Sempre em atividade, fazendo alguma coisa, delicada, gentil, mas ela sabe o que quer e ela vai tocando a vidinha dela. Ela é um encanto, ela é realmente um encanto de criança. Parabéns, Simone. Parabéns. Deus confiou a você uma alma maravilhosa. E você está sabendo como educar. Então, continuando o e-mail dela, ela diz: há alguns meses atrás, minha filha começou a falar sobre um amigo que ela conversa. Então eu perguntei quem era e de onde era. Ela respondeu: ele não é uma pessoa como nós. Eu falo com ele como falo com Shiva. Não soube me dizer nada sobre ele. Perguntei o nome do amigo, ela o chama de Maio, Raio. Eu não entendo bem, ela tem apenas 4 anos e é difícil para mim compreender realmente o que ela quer dizer. Ela diz ou alguma coisa parecida com isso. Então fiz vários decretos de chama violeta, Astréia e Miguel, pedindo para resolverem essa situação. Mas não adiantou, ela continuou falando desse ser, desse Maio, do Raio. E São Miguel jamais falhou comigo. Tem resolvido problemas bem sérios em minha vida. Passei então a observar ela e notei que ela fala com ele como se falasse consigo mesmo, como se falasse com sua presença eu sou. Então eu pergunto, existe algum mestre, anjo ou Elohim que tem esse nome, Maio, Raio? A presença eu sou já foi chamada assim antes? Fiquem na luz de Deus, Simone. Então, como eu já disse para vocês, eu liguei para Simone antes de responder esse e-mail e eu queria mais informações, e aí nós conversamos várias coisas e chegamos à seguinte conclusão. Eu vou relatar para vocês aqui pontos que a gente conversou. Primeiro, é muito comum crianças conversarem e enxergarem o mundo espiritual, tanto o astral como o etéreo, entre o nascimento e os 6 anos de idade. 2. É mais comum ainda isso ocorrer antes dos 3 anos. É mais difícil a gente ouvir que alguém faz isso entre os 3 e os 6. Mas já ouvi relatos antes. 3. A Simone pensa ser a presença eu sou. Mas como a Marina já tem 4 anos, esta é a casa do Santo Cristo pessoal, entre os 3 e os 6 anos. O eu sou, que eu sou, atua mais entre o nascimento e os 3 anos. Então eu sim penso, acredito que pode ser o Santo Cristo pessoal dela, o eu superior, aquele eu perfeito dela, conversando com ela. 4. Eu ensinei a Simone a fazer, na hora em que a Mariana estiver conversando intensamente com este ser, Maio ou Raio, o anel de fogo branco do Sr. Maitreya, ao redor da Marina. Se o contato com este ser for ruim, ele não conseguirá se manter dentro do círculo. Eu tenho certeza absoluta disso. E ela vai saber se é uma coisa boa ou não. Ela, como mãe, e a Marina, como sendo menor de 12 anos, dá todo o direito da Simone de proteger, como se fosse ela mesma, a filha. Outra coisa boa para você fazer, Simone, se é que já não está fazendo, é colocar uma música clássica todas as noites, bem baixinho, para a Marina dormir, ou mais alto, para vocês ouvirem antes dela ir para a cama. Isso eleva as energias e ajuda muito.
a libertação de energias ruins. Vamos agora, então, ler o segundo texto sobre os benefícios das notas-chave. Abre aspas. Segundo os ensinamentos dos mestres ascensos, desde a antiguidade, a música é utilizada para o bem-estar, elevação espiritual ou a fins curativos. Platão afirmava que a música é o remédio da alma. Nos dias atuais, comprovam-se os benefícios que a música clássica e também músicas instrumentais suaves como o New Age proporcionam. Elas atuam no corpo e na mente como um auxiliar no tratamento de muitas doenças físicas e psicológicas, além de melhorarem o nosso QI e harmonizarem nossos pensamentos. Segundo os ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca, nós estamos nesta existência para buscar o progresso espiritual, cumprir o nosso plano divino e atingir a nossa ascensão. A música, sendo um meio de restaurar a harmonia do corpo e da alma e expandir nossas virtudes, pode muito contribuir para esta meta. Além dos benefícios citados, certos tipos de música ainda têm um poder adicional de atrair energias elevadas. Essas músicas são um dos melhores meios de que dispomos para a expansão da nossa consciência e do nosso crescimento espiritual. Cada mestre ascenso, arcanjo ou ser cósmico possui uma música clássica que o identifica, traz sua sintonia e sua lembrança. Elas são chamadas de notas-chave, ou seja, músicas que atuam como códigos em níveis sutis e que atuam beneficamente em nossos corpos físicos e energéticos. A audição destas músicas pode nos auxiliar na obtenção de pensamentos e sentimentos elevados. Podem também favorecer a um estado de paz, bem-estar e harmonia durante nossas atividades diárias, eliminando então padrões negativos de pensamento e sentimentos. Elas também são conhecidas como músicas das esferas, melodias que sempre existiram no cosmos, nas regiões onde habitam os seres de luz. O plano espiritual, em sua grandiosidade, trouxe à Terra alguns compositores devidamente preparados com a missão de captar essas melodias, trazê-las ao plano físico e, com isso, produzir uma mudança nos padrões desarmônicos vigentes. Tais músicas podem ser consideradas como um elo de ligação entre o nosso nível físico e o nível espiritual e, desta forma, auxiliar nossa evolução, conforme diz Saint-Germain, em um de seus ditados, dado na Pérola de Sabedoria, volume 13, número 8, em 1970, a Mark Prophet. Abre aspas. Eu alerto a todos que procuram ser verdadeiramente alquimistas do espírito a procurar as músicas clássicas dos maiores compositores do mundo, de Beethoven, Bach, etc., e muitos outros que têm sido autorizados pela Fraternidade Branca para trazer a música das esferas para a Terra. Fecha aspas. Mesmo durante as atividades diárias, a simples lembrança de um determinado mestre pode nos inspirar com a sua grandeza e elevação, conforme diz Sanat Kumara em um de seus ditados, dado na Pérola de Sabedoria, volume 42, em 1999, a Elizabeth Clare Prophet. Abre aspas. Prometo-vos, se garantirdes a orquestração da minha nota-chave, a música Finlândia, e a tocares todas as manhãs, ser-vos-á transferido através daquela música um campo de força intenso da minha consciência cósmica da vitória. Fecha aspas. Existem notas-chave de cada mestre ascenso, arcanjo, ser cósmico, Elohim, e também de seus templos etéreos, raios, chakras, e das meditações nas chamas divinas. Além das músicas clássicas, também as valsas vienenses são muito recomendadas como o ritmo que auxilia na transmutação e energização de pessoas e ambientes. As notas-chave podem também ser utilizadas para musicoterapia e relaxamento,
ajudando no combate a males emocionais como ansiedade e insônia. Para esta finalidade, sugerimos as músicas Sonata ao Luar, de Beethoven, e Estrela Matutina, de Wagner. Coloque-se num lugar apropriado e medite, respirando suave e profundamente com a mente livre de pensamentos. Deixe-se envolver pela melodia tocada repetidamente e visualize-se banhado por esta luz sonora que preenche suas células e energiza seu organismo, trazendo uma profunda paz e bem-estar. Eleve seu pensamento a Deus e visualize o Mestre derramando luz e bênçãos sobre você, sobre as pessoas e sobre a humanidade. Eleve uma prece e sinta que o amor divino o envolve por completo. Agradeça a Deus e permaneça assim por alguns minutos. A experiência com cada mestre e sua nota-chave será sempre diferente, pois quanto mais nos aprofundarmos nos ensinamentos, mais estaremos em sintonia com o alto. Assim, desejamos que por meio da música você obtenha estes benefícios, tenha uma vida mais harmoniosa e receba as bênçãos que Deus reserva para você. Fecha aspas. Ouçam agora a música Finlândia, de Sibelius, nota-chave de Sanat Kumara. Vocês que estão ouvindo através do YouTube e do Facebook, essas plataformas não permitem que nós utilizemos esta música por causa de direitos autorais. Se nós insistirmos, eles apagam a faixa da música, deixando um branco. Isso não ocorre em todos os países, mas ocorre em alguns, o que nos impede de manter a música neste vídeo. Procure copiar o nome desta música, que está disponível na descrição deste vídeo, e faça uma busca no YouTube, que vocês encontrarão facilmente várias opções disponíveis. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Mande suas dúvidas sobre os ensinamentos para o WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix, contato@eusouluz.com.br. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Vitória sempre na luz de Deus e até um próximo vídeo.